Como vocês sabem, ontem começou o ano legislativo com a eleição dos dois presidentes e as medidas provisórias que vinham em tramitação no ano passado, elas tiveram o seu prazo de tramitação, seu prazo de emenda suspenso durante o recesso legislativo e agora elas vão voltar a correr. E a medida provisória do preço de transferência é uma delas. Então, a gente tem pouco tempo para discutir isso, o prazo de emendas não vai ser longo, como vocês sabem, e é o que a gente discutiu um pouquinho antes da entrada aqui. Tem temas que são tão complexos que é difícil que o texto base parta direto do parlamento, né? Então, era necessário, sim, que fosse via medida provisória, né, que houvesse uma análise técnica por parte dos técnicos do governo. Isso foi feito no governo anterior, então é muito importante agora que a sociedade civil, que a gente que é diretamente impactado por essas medidas, possamos, sim, colaborar para o aperfeiçoamento desse tema. É exatamente esse o objetivo desse webinar aqui hoje. A BMJ, com uma consultoria que faz defesa de interesse direto no parlamento com um viés técnico, né? É isso que a gente faz, a gente tenta levar para o parlamentar, para as assessorias, de fato, a visão do que é politicamente possível, mas também do que é tecnicamente correto. E esse é um encontro que nem sempre é tão fácil da gente enxergar dentro do parlamento. Às vezes tem cada ideia maravilhosa, mas não faz o menor sentido do ponto de vista técnico, né? Você quer mexer numa Constituição por uma lei ordinária, enfim, a maior parte disso morre mesmo ali na primeira comissão, na CCJ, mas no caso da medida provisória do preço de transferência, sim, a gente tem um texto que tem aperfeiçoamentos, mas a gente vê que já parte de uma base bastante interessante para a gente começar a discutir. Eu não vou falar tanto, porque eu quero ouvir demais a Gabriela e o Luiz Lozé. Eu agradeço demais a presença de todos os nossos parceiros aqui, nossos clientes, nossos colegas de profissão, e me coloco à disposição para qualquer conversa posterior sobre esse tema ou qualquer outro que vocês entendam relevante. Muito obrigado, gente. Bom dia, bom seminário. Gabi, por favor. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos, a todas. Como o Wagner bem colocou, né, esse é um assunto de muita importância e é um assunto de muita complexidade, né? Então, a gente fez uma apresentação para guiar a nossa conversa, para deixar todo mundo a par desse tema. Mas essa apresentação, infelizmente, seria impossível no tempo que a gente tem, exaurir todos os assuntos que envolvem essa medida provisória, então ela não dispensa aquela leitura dedicada de cada um. Bom, como vocês podem ver já na minha tela, é uma apresentação simples que a gente vai falar sobre a medida provisória 1152 de 2022. Então, já de ponto de partida, a gente tem esse elemento característico dessa MP, que é o fato dela ter sido apresentada na legislatura anterior, no último governo. Isso, como a gente vai ver quando a gente falar um pouco mais sobre a questão do cenário político, a gente vai ver que vai impactar também as chances de tramitação e de aprovação desse MP. A gente espera que, de alguma forma, não impeça, mas vai afetar. Então, entrando no texto mesmo, a criação de um novo marco legal para as normas de preço de transferência é um processo que não é datado de hoje. Como o Wagner falou, assim, a gente teve um passado de produção técnica, diferente de muitas políticas públicas, políticas tributárias que são desenhadas no Brasil, essa teve um trabalho robusto posterior. Desde 2017, quando o Brasil manifestou o seu desejo de aceder à OCDE, a gente teve a criação de um grupo de trabalho em 2018, que foi conjunto com as autoridades fiscais do Brasil, então a Receita Federal, em conjunto com a organização, para mapear quais eram as lacunas, as inconsistências do nosso sistema de transfer pricing. Então, a gente já sabia, TP é um problema do Brasil. Essa era uma consciência que a Receita Federal sabia, embora de alguma forma recusasse reconhecer essa dificuldade, era um problema que a gente tinha. Nós hoje, no nosso normativo em vigor, que não é MP, a gente tem
um sistema desconectado com aquele aplicado no resto do mundo. E quando a gente está falando de tributação internacional, isso é um gargalo, porque significa que quando a gente está fazendo operações de empresas que têm origem fora do Brasil, enfim, que é precisamente a natureza do transfer pricing, a gente tem problemas de custo de transação. E a gente acaba tendo que gastar muitos recursos para essa adaptação. Então, vou dar, inclusive, um passo atrás e explicar, né, do que a gente está falando quando a gente está falando de preço de transferência. A gente está falando de operações entre empresas relacionadas. E essas operações, elas precisam de parâmetros para serem considerados de forma objetivas, comparáveis com aquelas operações entre empresas não relacionadas. Então, basicamente, se eu estou fazendo uma operação com a minha matriz, se eu estou vendendo um estoque para a minha matriz, ou se a minha matriz está me vendendo uma licença de tecnologia, é natural que a gente tenha um comportamento diferenciado do resto das empresas que não têm relacionamento. É natural que se eu tenho o mesmo nome, eu estou no mesmo grupo econômico, é natural que eu não vá ter o mesmo comportamento que eu tenha com aquela pessoa que é um mero fornecedor que simplesmente está no mercado e eu tenho uma relação comercial. É dentro de casa. E dentro de casa acabam acontecendo distorções econômicas e de ordem tributária que podem afetar a base de tributação. Então, o país deixa de arrecadar, ou arrecada menos, ou pode arrecadar duas vezes, justamente por causa dessas características de eu estar fazendo um negócio de empresa relacionada com outra empresa relacionada. Então, o transfer pricing ele vem justamente para criar essa baliza para as relações serem similares. Esse modelo, no Brasil, tem regras datadas de 1996. E aí, desde então, a gente teve algumas grandes alterações em 2009, 2019, 2012, mas a gente nunca teve uma mudança sistemática. Diferente de quando a gente está falando de todo o sistema tributário, que todo mundo fala, tem que ter uma reforma tributária, tem que ter uma reforma tributária. É uma coisa que todo mundo sabe, que já tem um discurso azeitado, talvez até mais urgente, considerando o Brasil crescendo economicamente para o mundo, seria alterar transfer pricing, porque a gente está muito defasado e a gente não teve nenhuma mudança muito significativa. E aí, em abril de 2022, ano passado, a gente teve a formalização da Receita, daquele trabalho que ela vinha fazendo com a OCDE. Foi um trabalho bem bacana. Alguns fiscais da Receita foram alocados para a França, morar lá, trabalhar direto em Paris com a OCDE. Fizeram uma série de recalls no meio do caminho e chamaram empresas, inclusive, para fazer contribuições. E em dezembro de 2022 veio o SMP como resultado desse trabalho. Dá para dizer que foi um ipsiliteris, o que foi decidido, que foi trabalhado com a OCDE? Não. Tiveram algumas alterações que a Receita mesmo fez questão de colocar. E é aí que a gente entra no Brasil sendo Brasil. A gente tem algumas jabuticabas aí dentro do nosso sistema de preço de transferência, é por isso que a gente tem um espaço de emendamento que começa justamente hoje. Então, dos destaques que a gente tem no texto do MP, o primeiro ponto que não posso deixar de falar é o fato de a gente ter um marco legal próprio. No sistema que a gente não tem uma lei específica para tratar de preço de transferência que consolide todas as normas. Isso é um esforço em linha com o que o último governo inteiro fez. Tentar unificar atos normativos só para tratar de um determinado assunto. Teve isso com PiscoFins, não teria que ser diferente para preço de transferência. É um assunto hiper complexo, não faz sentido ficar jogado no meio de várias normas que a gente tem que tratam de tributação de renda, tributação corporativa. Então, a gente precisava avançar em ter um marco legal próprio. E um ponto importante foi contencioso, e a gente tem, inclusive, no CARF, enfim, discussões contenciosas muito primárias envolvendo o preço de transferência, por exemplo, eu aplico a norma que está no IN ou eu aplico a norma que está numa lei, porque elas se contradizem frontalmente. Quando a gente está falando de PRL 60, que é o método, por muito tempo a discussão vale a norma da IN ou vale a norma da lei? Isso é uma questão muito básica. Se a gente tem um ato normativo e a IN está contradizendo, teoricamente, a lei ela prevalece. Mas isso é o tipo de coisa que tem que ser dito num tribunal quando se trata de preço de transferência. Então, como é que a gente chega no melhor modelo para superar isso?
tendo um marco legal. A adoção do princípio arm's length. Então, esse princípio arm's length, basicamente, ele designa que as operações entre partes relacionadas, elas sejam sempre comparadas a operações entre partes não relacionadas em condições normais de mercado. Isso é que arm's length quer dizer. Parece complexo para a gente que não tem isso no dia a dia, mas acho que para um americano que ouve essa expressão muito cotidiana, é comum. A ideia é, se eu estou fazendo um negócio, digamos, em família, eu vou fazer na distância de um braço, como se eu não tivesse relacionamento com essas pessoas. Então, eu tenho que ter comparabilidade com aquelas pessoas que não têm relacionamento e estão negociando. A adoção desse princípio destrava uma série de consequências, desde como eu tenho que ter comparabilidade, então eu tenho que ter flexibilidade. Eu acho que o ponto-chave aqui é condições normais de mercado. Eu tenho que olhar como são as operações econômicas de fato. Então, esse modelo ele veio para trazer esse princípio da neutralidade nas operações de transfer pricing. Então, a ideia é, não é a tributação que determina o modelo das minhas operações, mas é a economia que determina como vai ser as minhas operações. Então, eu vou ter o melhor comportamento dado as circunstâncias econômicas que eu estou inserido. Se eu tenho um contexto de competitividade tal, eu sei a margem que eu vou operar. Eu sei se eu vou ter uma margem de lucro de 5, 15, 20, 30, 40, 50%. Eu conheço aquele mercado e a Receita pode muito bem estudar aquele mercado com dados disponíveis, dados que eu posso passar. O que não é possível é uma norma pré-determinada me dizer qual vai ser a margem de lucro que eu vou ter. Porque se eu trabalho com isso, eu estou destoando da realidade econômica. E aí a gente chega nesse ponto, que é o fim das margens fixas. A ideia é a gente ter uma análise de comparabilidade. Então, o modelo, como ele acaba fazendo? Ele estabelece o que são partes relacionadas, e é um ponto muito produtivo que eles acabam trazendo. Então, eles têm uma lista, coisa que a gente não tinha antes, tem um rol não taxativo, mas tem um rol de como são as relações entre as empresas. Então, a gente tem um leque, inclusive, mais amplo. Se tem empresas que têm uma influência direta ou indireta nas operações umas das outras. Empresas que tenham entre seus sócios, seus gerentes, seus gestores, pessoas que têm um relacionamento íntimo pessoal, cônjuge, filho, enfim. Empresas que são uma matriz da outra, subsidiária da outra, que se reporta a outra, que divide o lucro. Então, a gente tem elementos que realmente descrevem quem são essas partes relacionadas. Então, eu identifico partes relacionadas. É uma operação entre elas? É uma transação controlada. Estou numa situação em que é uma transação controlada, então eu tenho que olhar na legislação a delimitação da minha operação. Isso é um ponto muito bacana também que a norma trouxe. Eu vou ter que delimitar como que é a minha operação. Isso é uma coisa que a OCDE pregava há muito tempo. Não são mais só os ditames contratuais que vão me dizer o que tem na operação. Porque quando a gente está falando dentro de casa, a gente insere uma série de assuntos que não estão necessariamente previstos em contrato. Então, digamos que eu abra enfim, que tenha uma outra sede da BMJ, enfim, em outro lugar. E essa sede da BMJ vende um produto, ela compra, na verdade, um produto que a BMJ Brasil faz. E nesse contrato não está expresso que eu vou vender esse produto e que eu também vou fazer as operações de distribuição, marketing para a BMJ naquele país. Esta operação de marketing ela não está prevista no contrato. E ela é um serviço que está sendo feito, é um serviço, inclusive, intangível que está sendo feito, e esse serviço não está sendo aplicado. O princípio arm's length não está sofrendo o parâmetro do preço de transferência, porque ele não está previsto no contrato. Então, ele não sofreria incidência daquelas normas. Agora, com a delimitação da transação, eu sou obrigada a dizer quais são as reais características daquele negócio para eu aplicar os preços de transferência. Então, venda de produto, incluindo marketing, incluindo distribuição, incluindo todas aquelas operações que eu estou prestando para aquela empresa relacionada. E aí sim, tendo a operação delimitada, a gente vai olhar como é que isso funciona no mercado.
Aí eu começo a análise de comparabilidade, que é traçar esses parâmetros de como é que está no mercado aquele serviço, com aquelas condições que eu tenho, tempo de entrega, características de especificidade, formalidade, dificuldade. Então, não é só o produto que eu estou vendendo, mas como é que naquele mercado, aquele serviço de marketing análogo funcionaria também. E aí, a partir desse levantamento das condições que a gente tem naquele negócio, aí a gente consegue ter o que eles chamaram de intervalo de comparáveis. E aí eu vou ter um intervalo, eu vou dizer, por exemplo, aquele serviço que eu estou prestando com aquele produto, aquela combinação de trabalho que eu estou fazendo para aquela empresa relacionada, eu vejo, digamos que eu escolha um método de margem de lucratividade ou divisão de profit and share. Então, a gente poderia ver como é que seria aquele mercado, a análise daquele mercado. Então, eu tenho uma base de lucro de 6%, 10%, 20%. Eu faço onde eu estou naquele intervalo. E se eu estou inserido naquele intervalo, eu vou ter que fazer a comparação de em que ponto que eu me coloco naquele intervalo daquela margem daquele lucro. Digamos que o meu lucro destoe, que eu estou colocando uma lucratividade abaixo daquele intervalo que eu identifiquei. Aí eu vou traçar a mediana daquele intervalo de comparável, e aí eu vou fazer um ajuste na base de cálculo, considerando como que eu me estou daquele intervalo de comparabilidade. Então, veja, eu não estou mais falando de margens fixas, eu não estou mais pressupondo que a receita na lei em 2012, qualquer coisa que seja, consegue determinar o comportamento mutável da economia. E aí eu estou observando de uma maneira dinâmica. E aí a gente chega nesses ajustes da base de cálculo. Uma outra mudança muito bacana dessa legislação é que o viés agora não é eu mudar a minha base, a minha apuração da base de cálculo, é sim eu mudar as minhas transações. Como eu falei, o foco está muito mais na economia do que no tributário. Então, eu não quero que o tributo determine minhas operações, mas minhas operações determinem o meu tributo. Então, a norma traz algumas oportunidades de ajustar as minhas operações e ajustar a base de cálculo. A gente tem um ajuste compensatório, espontâneo, primário e secundário. No compensatório, até aquele ano calendário, eu tenho a possibilidade de ajustar a minha transação. Então, não é que eu vou na minha base de cálculo, não faço uma apuração, não acompanho meu preço de transferência ao longo do ano, e depois eu só faço um ajuste com o meu time de contabilidade no final e pago a mais, ou faço aquele ajuste para menos, digamos assim. Não, agora eu vou lá alterar a minha transação. Então, eu vou alterar como que eu estou calculando meu tributo sobre cada transação. E aí eu modulo com o meu parceiro, inclusive, os novos modelos que eu vou considerar. Então, a gente está falando de mudar a base de negociação, a negociação comercial. Então, a gente não está falando mais tanto de mudar apenas a base. E esse ajuste compensatório, ele tem, eu falo que esse nome ele tem uma dupla natureza. Ele é compensatório no sentido de que eu estou compensando o que eu paguei, que a minha transação incidiu indevidamente, então eu estou mudando a incidência daquele tributo, mas também é compensatório no sentido de compensar a mim, contribuinte, porque ele, de certa forma, ele existe para evitar que a gente tenha um gasto adicional de tributo. É um ajuste que ele acontece até o ano calendário para o contribuinte fazer, porque a ideia é que não tenha ajuste nenhum. A ideia é que o contribuinte consiga fazer o seu preço parâmetro, que ele consiga identificar qual é a melhor aplicação do preço entre partes relacionadas, para ele evitar ter que ajustar a base de cálculo. Então, é um modelo que quer me ajudar a ter autonomia para calcular para o meu preço ser condizente com a expectativa do mercado. Então, o compensatório é esse ajuste que eu faço e eu não teria a punição de ter um ajuste adicional, que é o chamado ajuste secundário, que é um ajuste cobrado quando o contribuinte faz aquele ajuste espontâneo ou quando vem o ajuste primário. O ajuste espontâneo é aquele que eu não mexo nas minhas transações, mas eu mexo direto na base, que é o pior cenário, como eu coloquei, que é aquele cenário em que eu não acompanho as minhas transações, eu não faço ajustes econômicos e faço só um ajuste na base, no final, na apuração do imposto.
E aí, esse ajuste, de certa forma, ele é punido, entre aspas, com um ajuste adicional, que é o secundário. E esse secundário incide também a cobrança de juros de 12% ao ano. É um valor fixo dado pela legislação. Então, como a gente até falou, a norma não é perfeita. E tem também o ajuste primário. Esse ajuste primário é aquele quando a própria receita, e eu disse que o espontâneo é o pior dos casos, mas na verdade o primário é o pior dos casos. É aquele quando a receita vem e te fala, você não ajustou o seu preço de transferência, você tem que ajustar aqui, aqui, aqui. A sua operação foi a menor e você tem que pagar mais. Ou a sua operação foi a maior e aí você vai ter que ajustar a sua base de cálculo. Porque você, de alguma forma, deu tributo para quem não poderia receber. Então, de uma forma, nesse modelo mais simplório, acaba que é isso que eles trazem. O ajuste primário seria aquele ajuste que vem por provocação da Receita Federal. E esse ajuste também incide o ajuste secundário, que é esse ajuste punitivo, que viria relacionado ao fato de você não ter feito um ajuste compensatório nas suas operações quando você pôde. E aí a gente tem um tratamento diferenciado para commodities, a gente tem um elemento diferenciado que ele traz, é a indicação do método PIC, que é de preços independentes comparados. Então, a ideia é, se você tem commodities que operam na bolsa, que tem índices econômicos, agências governamentais que fazem a valoração daquela commodity, você teria condição de fazer a comparabilidade de preços e, por isso, você poderia adotar o método PIC. Então, a gente acaba tendo essa mudança no modelo de transfer price, a gente acaba tendo menos, a gente não tem todos os métodos que a gente tinha, a gente acaba tendo métodos novos. Então, a gente tem a figura dos métodos da margem líquida, de transação e da divisão do lucro, profit share, só que a gente tem também a possibilidade de usar métodos que não são previstos, então a gente ganha essa possibilidade, que é muito interessante, porque haviam situações em que não era possível enquadrar em método nenhum, por exemplo, não tenho comparabilidade de preços, ou eu não tenho condição de analisar a minha margem, eu não tenho condição de comparar com aquele mercado, o meu produto é incomparável. Então, a gente tinha várias operações que não eram enquadradas perfeitamente em nenhum dos métodos que existiam. E aí, agora, a gente tem a possibilidade de, se você provar, você pode usar outro, você pode combinar outros métodos também. Então, a gente ganhou flexibilidade. Então, do modo geral, a gente tem um sistema mais subjetivo, é verdade, ele é muito mais subjetivo, e quando a gente for olhar a regulamentação, vai ser uma coisa que vai ter que ser acompanhada com olhos de águia pelo contribuinte, porque quanto mais subjetivo, mais espaço o agente fiscalizador tem para fazer essa regulamentação de uma forma que se favoreça. Então, esse acompanhamento vai ter que acontecer também. Mas a subjetividade também abriu espaço para a flexibilidade nesse sentido. Então, as empresas conseguem acompanhar a realidade das suas operações. E para isso também existe aquela figura do novo sistema de consulta próprio para transfer pricing, que foi trazido na MP, que é um serviço que vai ser fornecido pela Receita Federal. É um outro ponto polêmico dessa MP, que é a Receita cobrando para fazer esse serviço de consulta. A gente que vê a consulta acontecendo para o resto dos tributos, muitas vezes a gente deixa de entrar com um pedido de consulta, porque sabe que a Receita Federal não vai, que ela vai buscar se beneficiar com aquela norma que ela vai produzir. Quando ela cobra, a gente fica se questionando também em que sentido ela vai ter a posição mais neutra para analisar aquela consulta. Isso acaba gerando talvez uma situação um pouco perniciosa. E é por isso que a gente sabe que está no radar para muitas emendas que devem ser apresentadas a acabar com essa cobrança. Qual é o background para esse tipo de cobrança? A Receita já tem muitos e muitos anos que ela vem pedindo algumas coisas. Uma, aumentar o seu orçamento. Então, a Receita quer receber mais recursos federais. Já foi cantada essa pedra, a Receita, para quem não se lembra, ela ainda está de greve. Então, assim, essa greve ela nunca formalmente acabou. E de onde veio esse espaço? Nós não temos recursos. Todo ano a Receita fala, se não aumentar os nossos recursos, a operação de fiscalização no Brasil vai acabar amanhã.
Então, eu preciso encontrar uma fonte de receita. E essa fonte de receita, inicialmente, tem também da consulta. Me pague R$ 80.000, eu te faço a análise do seu preço de transferência. Considerando a amplitude do valor que a gente está considerando para cada operação para as empresas, 80 mil é pouco num universo de milhões, mas não deixa de ser um pagamento por um serviço público do seu agente de fiscalização. Então, é muito complicado eu pagar para quem vai me fiscalizar para dizer se estou fazendo certo ou não, e ele ainda pode dizer que eu não estou. Então, é uma situação hiper complexa. E o outro ponto é justamente que eles pleiteiam aquele bônus de eficiência e a gente fica naquela situação, vamos substituir o bônus de eficiência pelo pagamento da consulta? Será que eu estou me prejudicando nesse processo enquanto contribuinte? Então, toda essa situação é muito complicada envolvendo a consulta. E a gente tem, por fim, a questão da vigência obrigatória em 2024. Algumas empresas consideram muito cedo. Por que o MP? E aí tem esse ponto, e aí eu chego nessa questão do cenário político, eu sei que eu já falei há um tempinho, então eu vou acelerar nesse ponto. Por que o MP? A gente tem um cenário de fundo relacionado a gente ter as normas norte-americanas. A gente tem o FTC, o Foreign Tax Credit, que basicamente o operador brasileiro, a empresa brasileira, não tem condição de ter direito a esse crédito se as normas brasileiras ou se as normas de qualquer país não estiverem em linha com as normas aplicadas nos Estados Unidos. E o que é estar em linha com essas normas? Fundamentalmente, é aplicar o princípio arm's length. Então, a gente sabia que isso ia acontecer. É uma daquelas coisas assim, qual é o esqueleto guardado no armário? A gente tinha esqueleto do preço de transferência. A gente sabia que algum dia, cedo ou tarde, eu vinha dizer: você não vai ter direito a crédito nesse país se você não adotar um padrão internacional de preço de transferência. Os Estados Unidos falou isso. Não só para o Brasil, mudou a norma deles interna justamente para reconhecer quem adota esse princípio arm's length. E quem adota de verdade. Não é só dizer, não, vamos adotar o princípio arm's length, está em letra isso. Não, tem que ter convergência em relação a isso. Significa que a gente tem que ter um tratamento de comparabilidade para todas as nossas operações com partes não relacionadas, inclusive quando a gente está falando de paraísos fiscais, quando a gente está falando de tributação para paraísos fiscais. A gente tem a mudança do parâmetro de 20% para 17% para consideração de paraíso fiscal, tributação privilegiada, e a norma acaba dando um tratamento diferenciado para esses casos. E isso pode ser considerado ali no futuro uma situação em que o Brasil fez uma jabuticaba própria, porque se eu estou usando arm's length, comparabilidade de mercado, eu não posso controlar essa circunstância. Eu vou ter que ver o comportamento de mercado em qualquer destino, em qualquer situação. Então, se eu boto regras específicas para determinados casos, pode-se considerar, e o Tesouro Norte-Americano poderia considerar, que o Brasil não está adotando 100% o princípio arm's length. Então, como eu disse, vou repetir, não é perfeita a norma que foi trazida. Ela só é muito boa em vários aspectos. Então, teria que ser uma medida provisória, porque desde 2022 a gente já tem essa mudança normativa nos Estados Unidos e demandava uma resposta urgente da legislação brasileira. Então, a medida provisória acelerou isso. Quem acompanhou essa discussão nos bastidores sabe que teve muita discussão, vai ser um MP ou vai ser um PL? Os Estados Unidos decidiram para a gente também, em certo nível. Diz que tem que ser urgente. E aí, por isso, já houve a possibilidade daquele contribuinte que se sente preparado para adotar as normas internacionais fazer a adesão agora em 2023. Aquele que não se sente preparado pode fazer uma adesão às normas em 2024 com todos os outros. Mas frontamente, aquele que tem operações com empresas norte-americanas foi correndo se adaptar, porque para ele é uma situação de perda de competitividade significativa. Aquelas empresas que têm, inclusive, matriz nos Estados Unidos, não estão compreendendo o que está acontecendo a nível do Brasil. E esse tipo de resposta rápida envolve essa adaptação já em 2023 para o novo modelo. Então, por ter sido uma medida provisória, acabou, de alguma forma, também iniciando o debate mais rápido. A gente tem um ponto de partida mais técnico,
mas a gente tem algumas questões que decorrem de ser medida provisória, que é o fato de ter um prazo para aquela questão ser votada, principalmente para quem já está se adaptando desde 2023. E isso demanda, a gente sabe muito bem, para uma medida provisória ser aprovada, a gente precisa que o governo se interesse por essa medida, que ele age em função disso, que ele não jogue contra. Até o momento desse novo governo, a gente tinha visto o Lula e a equipe econômica dele se esquivar do elefante na sala. E a OCDE? O Lula vai recuar na posição da OCDE? No passado, ele nunca demonstrou aquele grande interesse em entrar para essa organização que tem essa peste de clube dos ricos. Mas ele sabe que sim, a OCDE é responsável por harmonizar os padrões regulatórios e tributários do mundo. A gente pode ignorar a OCDE por um tempo, mas daqui a pouco a gente não tem condição de jogar no parquinho que a gente quer jogar, a gente não tem condição de estar no espaço que a gente quer estar, como o Brasil, se a gente não se adaptar a essas normas internacionais. Os Estados Unidos disseram isso para a gente na cara. Então, inclusive essa foto que está aí é justamente o compromisso que o Lula teve, inclusive, de entrar, de se posicionar para ceder ao CDE. Então, o Lula comunicou que ele não tem interesse em recuar a sessão, essa foi a primeira grande declaração que ele deu, ele não tem interesse em recuar a sessão do CDE, ele não vai retirar o pedido, só que ele quer sim mudar por dentro, digamos assim, fazer com que o CDE seja mais adequada aos países em desenvolvimento e não menos serviente aos países desenvolvidos. Tudo bem, perfeito, a gente pode fazer isso por dentro, mas o que a gente sabe de bastidores é que o governo vai acenar para aprovar essa medida provisória. Então, até esse momento, ele estava numa situação de ignorar essa medida. Até agora, a gente teve algumas atualizações de que a equipe econômica entendeu a importância disso. Quer dizer que eles vão se posicionar ativamente para aprovar? Não. Isso não significa que eles vão mobilizar os recursos deles para garantir uma votação massiva e tal, porque a gente está num contexto de governabilidade complicado. O primeiro teste foi ontem, a eleição do Pacheco. Então, a gente está num contexto de governabilidade complexa, com regras de aprovação de MP divididas, regras datadas da pandemia, e por isso a gente tem um prazo de apresentação de emendas de hoje a amanhã, 2 e 3 de fevereiro, curtíssimo. Então, a gente tem um cenário complicado, mas é possível dizer, eu já consigo atestar hoje, pela mudança de cenário e até o momento que a gente conversa, que as informações que a gente obteve em contato com a equipe econômica do governo é que, por pressão do setor privado, o governo hoje se mobiliza a tentar aprovar a MP. Então, ele não vai buscar rejeição desse MP por causa dessa via legislativa. Pode ser que ela tenha uma modificação aí de cenário nesse meio tempo, mas eu posso dizer, pelo menos nesse momento, que a tecnicidade da MP nos vai servir muito bem, porque ela faz com que as rejeições dentro do Congresso não sejam significativas. Então, esse é os pontos que eu queria trazer. Eu acabei falando um pouco mais nesse sentido, mas aí eu queria reforçar que a gente tem o nosso chat aqui disponível para receber as perguntas de todos vocês. A gente vai fazer um momento, né, nessa conversa só para responder essas perguntas. E a gente também vai ter aqui a participação do Luiz Luzue, que vai falar para a gente. Ele veio do ICC Brasil, é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, e ele vai trazer os insights para a gente de como como a medida provisória afetou os intangíveis, a propriedade intelectual. É muito inovadora, né, essa medida provisória, né, Luiz? No sentido de trazer esses tratamentos específicos para isso. A gente viu que a legislação para esse assunto ela era muito antiquada, né? Então, a gente está ansioso para ouvir os seus pontos em relação a isso. É isso mesmo, Gabriela. Obrigado. Gostaria primeiramente aqui enfim, sou o Luiz Luzue, né, presidente da Comissão de PI da ICC Brasil, enfim, advogado especializado em PI e sócio no escritório Venturini IP. Gostaria de agradecer a participação e a presença de todos aqui e agradecer à BMJ pelo convite para participar desse webinar,
e poder comentar e transmitir o entendimento aqui da ICC Brasil sobre essa MP, mas mais especificamente, como a Gabriela falou, trazer para o debate o que a ICC vislumbra como impactos da MP sob a ótica da propriedade industrial, sob a ótica das operações envolvendo bens intangíveis, que é o foco da nossa comissão de PI aqui da ICC Brasil, né? A ICC Brasil tem várias comissões em diferentes áreas, mas, enfim, como eu atuo principalmente nessa de propriedade intelectual, acaba que eu vou focar a minha fala muito mais nessa questão dos intangíveis, e teve uma mudança bem importante com essa MP. Antes de falar especificamente sobre a MP, falar algumas palavras sobre a cessão do Brasil ao OCDE, né? Até porque a mudança de preço de transferência está diretamente relacionada aos desdobramentos da cessão do Brasil ao OCDE. E um dos principais temas da agenda da ICC é a maior inserção internacional do Brasil e o posicionamento do país nas cadeias globais de valor, né? E isso por meio, por exemplo, né, de uma maior convergência das normas brasileiras às melhores práticas internacionais. Então, nesse contexto, é que a gente vem acompanhando esse processo de acessão do Brasil ao OCDE. E o alinhamento das nossas regras de preços de transferência aos padrões da OCDE é um dos pontos que tem ganhado bastante destaque aqui dentro da ICC nesse sentido. E a gente considera que a adoção desses padrões, enfim, o exemplo é a MP, tem como objetivo, né, reduzir os riscos de bitributação das multinacionais estrangeiras que têm a intenção de investir no Brasil e, por outro lado, das empresas brasileiras que pretendem investir no exterior. Então, a gente entendemos aqui que essa mudança ela vai certamente contribuir para a inserção do Brasil nas cadeias de suprimentos globais, ampliando aí os horizontes para o comércio, os investimentos, redução de custos para acesso à tecnologia, bens e serviços, e trazer uma maior segurança jurídica aqui para essas operações envolvendo o Brasil. Então, dito isso, enfim, a ICC ela está otimista com as mudanças da MP. Agora, falando mais especificamente sobre a MP, né, e a questão dos ativos intangíveis, antes da MP, e aqui dando um contexto aqui das iniciativas da ICC com relação a esses temas, porque acho que dando esse contexto bem rápido, acho que vai ficar mais claro para todos aqui por que a gente está otimista com essa MP. Antes da MP, royalties, né, decorrentes de operações envolvendo os ativos intangíveis, não estavam sujeitos ao controle de preços de transferência, né? Não faziam nem parte da legislação sobre preço de transferência, mas era submetido aos limites de dedutibilidade fixos estabelecidos desde 1958, né? A gente tem aí uma legislação bem antiga, bem antiquada, que regulamentava isso e colocava limites aí de 1 a 5%, que estão previstos na portaria 436 da Receita Federal de 1958. E esses limites de 1 a 5%, eles não guardam, primeiro que hoje em dia estão totalmente defasados, né, com a nossa realidade, e eles não guardam correspondência com critérios econômicos. Então, eles dessa forma, eles se distanciam, né, das regras de preços de transferências aplicadas conforme as diretrizes da OCDE. E como a Gabriela falou, essas diretrizes da OCDE que visam, né, que ponderam riscos em funções assumidos pelas partes. Então, realmente é uma questão puramente de limite antes. Então, nesse contexto, antes da MP, a ICC já vinha trabalhando em algumas iniciativas visando mudar esse cenário ou modernizar esse cenário, né? Inclusive, a gente tem uma força-tarefa, uma task force de royalties, muito ativa trabalhando nessas questões. Então, a nossa primeira iniciativa era focar sobre essa questão da revisão da dedutibilidade dos pagamentos de royalties em operações nacionais envolvendo empresas independentes, né, não relacionadas num primeiro momento. Acaba que esse nosso trabalho com relação à dedutibilidade, a nossa proposta, ela acabou sendo estendida para empresas relacionadas, e isso aconteceu no âmbito dos trabalhos do Grupo Interministerial de Propriedade Industrial, o GIP, do qual a ICC é parte, e do qual a ICC busca contribuir ativamente aí na implementação da Estratégia Nacional de PI. Acaba que a nossa proposta foi estendida para operações nacionais envolvendo empresas não relacionadas e empresas relacionadas, para não deixar realmente ninguém de fora.
A outra iniciativa é a revisão dos limites de remessa ao exterior de royalties. E uma, talvez, terceira iniciativa decorrente dessas duas era a revisão das questões mais burocráticas de registro e averbação de contratos de IPI, de licenciamento, transferência de tecnologia, para fins de dedutibilidade e remessa de royalties no INPI. Sobre a dedutibilidade, tem um ponto específico que eu queria comentar. O Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimento, o IBCI, realizou, em agosto do ano passado, a pedido da ICC, um estudo de impacto tributário que foi coordenado pela BMJ, pela Gabriela aqui presente, e pelo Leandro, e que apontou para a insegurança jurídica da legislação sobre o tema, né? Como eu falei, uma legislação antiga, de 1958, e desde então apenas 5% dos royalties pagos é dedutível para fins de apuração de imposto de renda de pessoa jurídica. Em alguns casos, apenas 1% é dedutível. Então, essa indedutibilidade, ela se aplicava inicialmente à remessa de royalties pagos para o exterior, mas, posteriormente, por uma questão interpretativa, acabou sendo estendida para a questão da dedutibilidade dos montantes pagos a título de royalties no Brasil, né? Então, acaba que desde 1958 a gente pode dizer que esses limites estão sendo interpretados e aplicados de forma incorreta quando a gente fala de dedutibilidade aqui no Brasil. Uma outra conclusão do estudo é que os royalties pagos no país sofrem bitributação, né? Então, a gente tem aí 99% deles é indedutível para fins de apuração do imposto de renda de quem paga e 100% deles são tributáveis como receita de quem recebe. Então, diante dessas conclusões, né, uma vez que ocorre bitributação, que os limites impostos estão defasados e são aplicados de forma incorreta, enfim, a proposta da ICC e o estudo corroborou a nossa proposta, acabou concluindo que alguma alteração legislativa no sentido, seja uma proposta interpretativa, né, da legislação sobre limites de dedutibilidade, seja uma revogação desses limites, ela não promoveria renúncia efetiva de arrecadação. Então, acaba que a gente trabalhou muito nesse sentido no decorrer do último ano. Sobre a questão dos limites de remessa de royalties ao exterior, a estratégia inicial da ICC era aproveitar o momento em que se discutia a reforma da legislação sobre preço de transferência e trabalhar no modelo de ITP, de transfer pricing, a ser adotado pelo Brasil para alinhamento às regras internacionais da OCDE, né? Isso com o objetivo de incluir operações envolvendo os intangíveis na nova legislação de preço de transferência. Acaba que no meio do caminho a gente teve aí o novo marco legal do câmbio, que entrou em vigor no início desse ano, que acabou suprimindo aí os limites para empresas relacionadas nos limites da portaria 436/58 que eu comentei, e eliminou também a necessidade de registro no Bacen dos contratos para fins de remessa e dedutibilidade. Apesar de ter eliminado a necessidade de registro no Bacen, o registro no INPI continua sendo um requisito para a dedutibilidade, e não mais para remessa, mas para a dedutibilidade, sim. Enfim, então acaba que agora com a MP, tudo isso para dizer que com a entrada em vigor do novo marco legal do câmbio e com a MP, alguns dos objetivos perseguidos pela ICC, eles estão sendo atingidos, né? Então, por isso que a gente está aí bem otimista com relação a essa MP. E sob a ótica da propriedade industrial, dos ativos intangíveis, os impactos da MP eles são muito positivos em termos de contribuição para um maior acesso à tecnologia e inserção do Brasil na cadeia global de produtividade. Se a MP for convertida em lei, teremos a inclusão dos intangíveis na legislação de preço de transferência, né? A MP passou a incorporar, ela tem um capítulo específico sobre intangíveis, o que está totalmente em linha com a realidade aí das novas economias, por exemplo, a economia digital e a inserção do país na cadeia global de suprimentos, né? Além disso, né, além da importância da inclusão dos intangíveis na legislação de preço de transferência, a MP revogou o limite máximo de dedutibilidade de 5% previsto pela legislação de 1958. Então, isso é uma outra boa notícia, bem em linha com o que a gente vinha discutindo e trabalhando na ICC. Então, acaba que, agora com a MP, enfim, as análises de IPI, né, em transações controladas envolvendo intangíveis, elas ganham muito mais relevância, né?
não há mais limitações fixas, né, como a Gabriela comentou, mas uma análise real de como a operação está sendo feita, né? Deixa de ser uma análise puramente tributária, não é mais uma questão de limites de dedutibilidade ou limites de remessa, e de agora em diante a gente vai passar a olhar os riscos em funções da propriedade industrial, né? Os aspectos negociais das transações. Então, a gente vai ter realmente uma análise de negócio, uma análise de preço mesmo, que deverá ser feita. Então, a gente não vai olhar mais apenas para aonde se coloca o ativo de PI, né? Apenas para o país de registro. O intangível ele não é mais só remunerado no país de registro, mas a gente vai ter agora um teste específico sobre PI, né? Sobre as funções relevantes desempenhadas em relação ao intangível, né? E aí a gente tem um teste, o DEMP, né? O DEMPE, que está de acordo aí com o capítulo 6 das diretrizes da OCDE. As atividades relacionadas ao desenvolvimento, ao aprimoramento, à manutenção, à proteção e à exploração do intangível, todas essas funções serão levadas em consideração quando a gente for analisar esse tipo de operação, essas transações. Então, esses conceitos do DEMP, eles dão a dimensão desse olhar mais holístico do intangível ter sido colocado de maneira ampla na legislação. Então, havendo a conversão da MP, o intangível passa a ter um protagonismo importante na legislação, que antes era muito focada, né, na comercialização apenas de produtos e serviços. Aliás, enfim, só complementando aqui, olhar os riscos e funções de cada uma das partes é o princípio mesmo do arm's length, que a Gabriela comentou, e que está na MP. E isso é uma tendência, né? Não só da legislação de preço de transferência, mas o novo marco legal do câmbio, que eu comentei, ele corrobora o fato de que limitar não é mais o caminho. Na verdade, devemos, aí, ao contrário, ter um olhar para o negócio. Então, de novo, tudo isso para dizer que a ICC ela está otimista com as mudanças da MP, com a conversão da MP em lei, a gente teria, naturalmente, a revogação da legislação atual de Reut, ou seja, a revogação dos limites de dedutibilidade, consequentemente, quem sabe, a revogação da questão do registro de contratos no INPI, né? Então, isso aí é um outro ponto de discussão bem complexo, mas, no final das contas, se isso tudo acontecer, no fundo, tudo isso se completa, né? O único ponto de ressalva que a gente teve aqui na comissão de PI, a gente recebeu algumas preocupações, alguns comentários de alguns associados, de algumas empresas. O único ponto de ressalva é com relação ao artigo 45 da medida provisória, né? A gente recebeu alguns comentários aí de empresas preocupadas com o fato de que essas novas regras de preço de transferência, elas também serão aplicáveis às entidades residentes ou domiciliadas em país com tributação favorecida, né? Ou que sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado. Mas, no entanto, enfim, o artigo 45 da MP, ele traz uma vedação absoluta de dedução dos royalties pagos a alguém em paraíso fiscal ou beneficiário de algum regime fiscal privilegiado, né? A dedutibilidade acabou sendo vedando nesse tipo de situação. Então, acaba que, enfim, esse tipo de indedutibilidade, né, é justamente o que a gente... Essa impossibilidade de dedução de royalties pagos a partes relacionadas, quando a parte no exterior não tributa esse valor, enfim, e a gente ainda tem na MP essa impossibilidade, né? Enfim, então isso pode parecer um pouco excessivo, porque acaba também não levando em consideração aí a situação global da outra parte e o seu nível de tributação, né? E justamente essa questão da indedutibilidade ou dedutibilidade com limite é um ponto justamente que a gente, como eu comentei, a gente vem trabalhando bastante na ICC para tentar mudar isso. Então, isso causou uma certa preocupação aqui dos nossos associados. Então, a gente acabou, enfim, a gente sabe que cada país adota suas regras em relação à não dedutibilidade de despesas, né? Porque não há uma norma específica nesse sentido imposta pela OCDE. Mas, historicamente, o Brasil sempre concedeu tratamento diferenciado aos países com tributação favorecida, né? Já os regimes privilegiados nunca tiveram tantas medidas restritivas assim. Então, a gente, na ICC, entende
legítimo o pleito para, eventualmente, retirar da MP a questão da indedutibilidade dos royalties remetidos para empresas enquadradas nesse tipo de regime, que estão mencionados aí no artigo 45. Enfim, alternativamente, a gente entende que, eventualmente, a gente pode retirar do artigo 45 os países enquadrados como regime fiscal privilegiado, mas poderia manter a restrição apenas aos países com tributação favorecida. Então, a gente, inclusive, fez um ofício nesse sentido, até para cumprir com esse prazo do dia de hoje e de amanhã, de apresentação de sugestões de emendas à MP. A gente já enviou esse ofício. Então, enfim, tudo isso para dizer que a ICC está atuando de forma mais engajada aí nessa conversão da MP em lei. Aliás, eu queria colocar a ICC aqui à disposição para participar de forma até mais proativa nesse engajamento na conversão da MP em lei. A gente depois pode, enfim, com a BMJ, marcar uma conversa para entender melhor que tipo de advocacy a ICC poderia fazer ou poderia apoiar, no sentido de apoiar na conversão da MP em lei, né? Então, acho que esse nosso ofício enviado ontem já é uma iniciativa nesse sentido. E aí eu queria só concluir minha fala dizendo que, enfim, acho que dá para entender aqui na minha fala a urgência, que a ICC entende que tem aí uma urgência na conversão da MP em lei, e eu acho que isso mesmo na hipótese da seção do Brasil deixar de ser a seção do Brasil na OCDE, né, deixar de ser uma prioridade do governo, né, e não sabemos se será ou não. Acho que, como a Gabriela comentou, né, tem talvez aí um ponto de incerteza. Mas a gente sabe, como eu comentei, a mudança de TP, de transfer pricing, ela está diretamente relacionada aos desdobramentos da seção do Brasil-OCDE, mas na hipótese dessa seção deixar de ser uma prioridade no governo, nada impede de seguir com as mudanças na legislação de preço de transferência. Por isso que é importante para a gente, ICC, manter no nosso discurso a necessidade de adequação da legislação de transfer pricing para garantir a melhor inserção do Brasil na cadeia global, mais acesso à tecnologia e para que não haja dupla tributação ou dupla não tributação, né? Então, a ICC está muito, enfim, pensando muito nesse sentido, né? Então, ainda que a seção deixe de ser uma prioridade no momento, a mudança de transfer pricing, ela já está tecnicamente alinhada e definida pela própria Receita Federal, e eu acho que, assim, não seria desejável qualquer retrocesso nessas análises. Então, enfim, é isso. A gente está otimista com essa MP e a gente gostaria de participar de forma proativa aí no engajamento na conversão da MP em lei. É isso aí. Obrigado. Acho que eram esses os comentários que eu queria fazer. Enfim, eu estou à disposição aí para responder a qualquer pergunta que vocês tiverem. Luiz, muito obrigado. Gabi, se me permite, enquanto a gente recebe perguntas aí, alguns pontos relevantes aqui na fala de vocês. Primeiro é que eu sinto que parte do setor privado brasileiro vai ser atropelado por essa discussão, apesar de ter conhecimento da discussão no passado, talvez não esteja tão ciente do prazo de emendas, né? E da tramitação célere que vai ter essa medida provisória. Eu acho que ela vai ser aprovada sim, né? Mesmo não colocando tanta força da articulação do governo, é um tema que me parece não vai encontrar resistências lá dentro, nem da Câmara nem do Senado. A gente, além de propor as emendas, né, e aí o ICC, a BMJ, a gente... essa não é a parte difícil, eu não sei se todo mundo aqui está tão acostumado com essa fase do processo legislativo. Apesar de ser 2 dias, se você tiver o texto pronto, a gente coloca a emenda, né? Achar um deputado, um senador depois para colocar a emenda não é o difícil. O difícil é fazer com que ela não seja rejeitada em bloco de uma vez, né? Então, você precisa destacar essa emenda para que ela seja votada e, eventualmente, incorporada ao texto. E aí, sim, Luiz, é muito importante ter o apoio do setor privado numa coalizão
para que a gente coloque força no que importa. Então, me parece mesmo um ponto crítico em dedutibilidade nesses paraísos fiscais, né, do pagamento do royalties, parece ser um ponto em comum. Me parece ser bastante polêmico essa história da cobrança aí por uma consultoria de alguém que vai te cobrar o imposto, né? Então, me parece um ponto também consensual ali de a gente tentar retirar isso do texto. A gente tem argumentos, a gente fez o estudo, né? Então tem bastante fundamento para o que a gente está pedindo. Colocar em formato de emenda, de novo, é fácil, e aí eu já deixo aqui a BMJ, em parceria com o ICC, eventualmente o IBCI, para fazer com que essas emendas sejam colocadas por um deputado parceiro, alguém que a gente confie, e eventualmente a gente faça um engajamento direto para que elas sejam destacadas, e aí sim a gente trabalha para que elas sejam incorporadas ao texto. Gabi, não sei se tem algum ponto adicional, e aí a gente abre para perguntas. Obrigada, Wagner. Não, de pontos adicionais não tenho, não. Realmente eu recebi alguns posicionamentos, algumas perguntas aqui no chat. A gente tem um dos questionamentos que é justamente colocado, e aí por isso eu acho que caminha muito bem com o ponto que a gente falou, é essa questão do artigo 45 da dedutibilidade de royalties para esses fiscais, porque quando a gente entra nesse assunto, a gente acaba vendo uma rota de colisão completa com precisamente aquilo que motivou a MP, que é as normas FTC. Então, a gente tem essa exigência de aplicação do arm's length, mas a gente fala, sim, pero no mútuo, a gente vai fazer uma exceção, a gente vai fazer esse tratamento específico, e aí quando a gente traz essas diferenças, a gente acaba repetindo essa linha de comportamento que a gente tem na nossa legislação, que é, de alguma forma, usar a legislação para intervir no comportamento econômico razoável. A gente tira a oportunidade das empresas de comprovarem que, apesar de fazerem operações que poderiam, de alguma forma, ter um costume de ter planejamentos abusivos que seriam relacionados a países de paraíso fiscal, a gente tira a oportunidade delas produzirem essas provas, de elas mostrarem as suas operações, e, em vez disso, a gente cria uma despesa adicional e uma situação de dupla tributação. Então, esse modelo, quando a gente coloca entraves em relação a isso, a gente está dificultando também discussões que poderiam eventualmente levar a um trabalho de formiguinha aí para se discutir um acordo para evitar dupla tributação com os Estados Unidos. Também é um ponto que é super importante, e essa é a questão que eu acabei trazendo aqui, que eu recebi também no chat, que é como que isso se alinha aos acordos para evitar dupla tributação. Esse é um ponto super interessante, né? A gente sabe que os nossos acordos já têm, desde 2020, enfim, a gente tem tido uma proliferação de assinaturas de acordos para evitar dupla tributação e também tem internalizado como país esses acordos com uma certa velocidade, né? Na última legislatura, esses acordos tramitaram com uma velocidade bem interessante. Tem a ver com a discussão de preço de transferência, porque, para quem já acompanhou a discussão, o Brasil ele tem uma série de acordos assinados nesse sentido, mas nesses últimos anos o que a gente fez foi atualizar os nossos acordos e assinar novos acordos com base nos modelos da OCDE. Então, a OCDE tem inclusive com países de tributação, né, favorecidas a paraísos fiscais. favorecida. Por exemplo, Emirados Árabes, a gente assinou, Suíça, enfim, né, alguns países que eram ditos, né, a Receita não queria nem ouvir falar de assinar acordo com esses países, e assinou no passado, né, foi internalizado, a gente até participou de alguns. Né? Exatamente, e esse aspecto é um passo adicional no cumprimento dessas normas de preço de transferência, porque se esses países eles são signatários desses acordos, eles estão se comprometendo a dar transparência das suas operações, das suas informações de tributação. Essa transparência, ela é exigida é uma dupla função, né? Para um país ser considerado um país de tributação favorecida, ele tem essa dupla característica. A gente tem uma alíquota abaixo de um patamar legal e a gente tem a ausência de transparência em relação às operações tributárias e aquela legislação tributária do país. Quando o país é signatário desse acordo para evitar dupla tributação, ele está dizendo que essa transparência ele vai adotar e ele vai respeitar as normas brasileiras.
E ele também tem, pelo acordo da OCDE, uma série de excertos que tratam justamente de preço de transferência, para evitar que aconteça aquela dupla tributação. E aí, quando a gente tem a MP que trata sobre isso, ela vem justamente dar continuidade a esse processo. Então, a gente tem aí um primeiro teste também. Isso não deixa de ser um primeiro teste para esse governo para dizer o seu grau de comprometimento com o CDE, e isso vai afetar a tramitação dos futuros acordos para evitar a dupla tributação. A gente teve a assinatura recente no final do ano, em novembro, com o Reino Unido, de um acordo para evitar a dupla tributação, e a gente tem algumas negociações que estão acontecendo, pendências de internalização também com o Uruguai, e a gente tem essa discussão que já é antiga. Será que o Brasil consegue celebrar um acordo com os Estados Unidos? Bom, se vai conseguir ou não, é uma negociação que pode levar 5, 10 anos, mas se a gente não solucionar a questão de preço de transferência, eu asseguro que o FTC ele não vai esperar a gente negociar 5, 10 anos esse acordo. A melhor solução para essa questão seria a internalização e a adoção desses métodos de preço de transferência. Então, essa é a solução mais rápida que o Brasil pode dar para esse problema, para não esperar celebrar um acordo próprio para isso. Bom, além das perguntas que eu já havia recebido também aqui no chat de outros clientes, a gente está aberto aqui, como vocês viram no chat, para recebermos perguntas. Eu também queria comunicar que por um imprevisto, né, um dos nossos convidados, o Fabrício Panzini, não conseguiu participar, então a gente aproveitamos um pouquinho esse tempo para depurar um pouco melhor também essas normas, não deixamos de falar do FTC também para ter esse aceno. Mas se vocês tiverem alguma questão, podem enviar no chat, e eu tenho consciência de que esse assunto é muito complexo, até para nós tributaristas, esse tema é complexo, então a gente sabe que muitas vezes, por ser muita informação, pode ser necessário um tempo para absorver isso. O disclaimer que eu queria trazer nesse evento, eu acho que a gente levantou essa bandeira algumas vezes, é que o prazo para apresentação de emendas ele é exíguo, a gente encerra, ele se encerra amanhã. E, como o Wagner bem colocou, a apresentação da emenda não é o ponto mais complexo. Você tem que garantir a apresentação de um destaque para que não seja rejeitado em bloco. Mas, para eu fazer a apresentação de um destaque, eu preciso de uma emenda base que defenda, represente os meus interesses, porque senão eu não tenho do que destacar, não posso destacar das minhas vontades. Então, a gente precisa da apresentação de emendas para poder fazer esse trabalho de apoiar nos destaques. Então, para os nossos clientes, para quem não é cliente e quiser trabalhar e fazer uma parceria com a BMJ, enfim, todas essas oportunidades, aproveitem esse intervalo para se sensibilizar nesse tema e apresentar o seu interesse específico para poder ser efetivamente destacado. Então, esse é o espaço de democracia que a medida provisória permite, embora seja rápido, ele existe. Assim, temas muito técnicos, gente, que vêm do governo, né, tendem a ser muito sensíveis à opinião dos técnicos do governo. Então, a Receita Federal ela vai ser ouvida, né, provavelmente, na avaliação das emendas que a gente vai colocar. E a gente precisa ter um fundamento técnico muito grande para poder sustentar o nosso ponto de vista depois, porque provavelmente eles vão bater. Por exemplo, esse ponto de cobrar pela consulta, é lógico que eles querem. A gente precisa dar argumento para as assessorias e para os parlamentares, para eles dizerem, não, isso aqui não faz o menor sentido. Apesar de reconhecer a importância do financiamento da atividade da Receita Federal, talvez não seja o melhor caminho, né? Você colocar o financiamento de um guarda de trânsito do Departamento de Trânsito de uma cidade por meio das multas, é evidente, você cria um incentivo para que ele multe você. Então, não me parece ser a melhor forma de fazer isso. Mas dar o embasamento é importante, porque a Receita vai ser ouvida, eles têm uma articulação muito boa dentro do Congresso e são respeitados. Então, é importante que a gente se organize também e leve os argumentos fundamentados dentro do prazo adequado, e a gente está à disposição para fazer isso. É isso, a gente está estourado de tempo aqui. Não sei se temos mais algum comentário, Luiz, alguma coisa? Não, Wagner, acho que enfim, a Gabriela cobriu bem aí todos os pontos. Então, beleza. Então, a gente agradece, né, Gabi?
Isso, e aí também lembrar para caso alguns dos nossos clientes, ou enfim, participantes desse evento, que tiverem alguma questão, a gente vai continuar falando desses assuntos nas nossas redes sociais, nós estamos à disposição para solucionar novas dúvidas, e não só nós, mas também o ICC está aqui para apoiar essas questões, e nós fazemos parte do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimentos, que também acompanha esse assunto à sua medida em apoio à Frencomex. Então, estamos todos aí à disposição para esses novos episódios. Obrigado, gente. Obrigado pela Obrigado a presença. todos. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.